Hoje mais tarde teremos a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, com tradução e significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada, sobre o desaparecimento. Hoje é o dia do desaparecimento de Haridas Thakur. E agora, para dar uma prévia, já que vamos falar de desaparecimento, nada melhor do que também sabermos um pouco sobre as glórias de Haridas Thakur. Então vou fazer uma leitura do Sri Chaitanya Bhagavata de Vrindavana Das Thakura, capítulo 16 do Adikanda, Shri Haridas Mahima Varnana, a descrição das glórias de Srila Haridas Thakur. Todas as glórias, todas as glórias, todas as glórias ao Senhor Gaurachandra, o amigo dos caídos. Todas as glórias a Ele, que é o esposo de Lakshmi Devi e o onipotente controlador e mantenedor de tudo e todos. Glórias e mais glórias ao Senhor Gaurahari, que descendeu a este mundo com o intuito de proteger seus devotos. Glórias e mais glórias a Ele, que existe em todas as fases do tempo e é o desfrutador dos passatempos de Sankirtan. Todas as glórias ao Senhor Gaurachandra e a seus devotos. Simplesmente pela audição sincera destes passatempos transcendentais, a pessoa é elevada à plataforma do serviço devocional puro. As palavras deste Adikanda, por descreverem os magníficos e encantadores passatempos do Senhor Chaitanya, são como um rio de puro néctar. O Supremo Senhor dos planetas Vaikunta vivia em Navadvipa como um Brahmana Grihasta e desfrutava do passatempo de estudar e ensinar. O Senhor ainda não desejou pregar o serviço devocional puro, mas esta é a razão para ter advindo disfarçado neste mundo. Ninguém em toda a sociedade humana estava interessado em vida espiritual, senão que só se absorviam completamente nos pervertidos desfrutes corpóreos. Tampouco eram melhores aqueles que palestravam sobre a Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam. Desconhecedores da essência dessas escrituras, eles nunca falavam das glórias do Senhor Krishna, nem recomendavam a adoração de seu santo nome. Vendo a condição deplorável em que se encontravam as entidades vivas, os devotos frequentemente se reuniam, afastados da massa geral, e cantavam os santos nomes do Senhor Krishna, com o acompanhamento de palmas. Com o intuito de criticar os devotos e deles zombar, os materialistas diziam: qual é a razão para vocês uivarem tão alto? Além do mais, eu sou Brahman, eu sou e sou intocado pela matéria. Por que então fazer distinções entre senhor e servo? Outros diziam com grande ira: eles exclamam Hare 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 apenas para terem um pretexto para mendigarem e encherem suas barrigas. Todos sabem disso. Vamos arrombar a porta da casa desses imbecis e quebrar tudo lá dentro. Ouvindo tais palavras depreciativas, os devotos ficavam muito desanimados. O fato de não terem com quem se queixarem agravava ainda mais a tristeza deles. Considerando todo o mundo material como um grande deserto, os devotos apenas suspiravam: ó Krishna! Vendo todos destituídos de devoção pelo Supremo, a infelicidade deles não conhecia limites. Foi quando Haridas Thakur, a personificação da devoção pura ao Senhor Vishnu, chegou a Navadvipa. Narrarei agora as maravilhosas atividades de Haridas Thakur. Quem quer que ouça esta narração certamente alcançará o abrigo dos pés de lótus do Senhor Krishna. Haridas Thakur descendeu a este mundo em uma vila de nome Budana. Devido à sua presença ali, muitos se purificaram e aderiram ao cantar dos santos nomes do Senhor. Depois de alguns anos, ele deixou sua vila e permaneceu por algum tempo às margens do Ganges, até finalmente se assentar em Puriagrama, próximo a Shantipura. Ao encontrar-se com Haridas Thakur, Advaitacharya rugiu de felicidade. Não havia fim para sua euforia. Similarmente, Haridas Thakur, na companhia transcendental de Advaitacharya,
colocou-se a nadar nas nectáreas ondas do oceano de amor ao Supremo. Haridas Thakur passava seu tempo vagando às margens do Ganges e cantando o santo nome de Krishna. Ele não tinha nenhum vestígio de atração por nenhuma espécie de desfrute material, senão que sua gloriosa boca estava sempre adornada com a vibração do santo nome do Senhor Krishna. Nem mesmo por um instante ele desejava deixar de cantar o santo nome do Senhor Krishna, mas apenas seguia absorto no néctar do serviço devocional. Algumas vezes ele dançava em grande êxtase, em outros momentos ele chorava de forma comovente. Em outras ocasiões ele rugia como um leão, outras vezes ria bem alto. Às vezes ele berrava e urrava, e às vezes desmaiava. Por algumas vezes ele falaria de maneira misteriosa e posteriormente explicaria o significado daquelas palavras. Ora chorava, ora os pelos de seu corpo se arrepiavam, ora ria, ora caía inconsciente ao chão e ora transpirava profusamente. Todos os sintomas estáticos de amor pelo Senhor Krishna manifestavam-se em Haridas Thakura. Quando Haridas Thakura dançava e cantava as glórias do nome de Krishna, todos esses sintomas tornavam-se manifestos em seu corpo. As pessoas formariam um círculo ao seu redor apenas para ver o incessante rio de lágrimas de amor a Deus que fluía de seus olhos e encharcava todo o seu corpo. Mesmo os ateístas e ofensores se maravilhavam contemplando Haridas Thakur. Os pelos de seu corpo se arrepiavam como se fossem milhares de flores nascendo, e mesmo grandes personalidades como Brahma e Shiva impressionavam-se com sua devoção. Em Puliagrama, mesmo os brahmanas ritualísticos estavam verdadeiramente impressionados com os êxtases espirituais de Haridas Thakur. Vocês devem ter por certo que o amor pelo Senhor Krishna jamais é obtido por pessoas que levam uma vida centrada em prazeres materiais. Afastem-se, portanto, de tais pessoas. Uma mente absorta em desejos materiais traz apenas problemas. A armadilha do gozo dos sentidos que prende homens e mulheres não leva a nenhum outro destino senão a destruição. Por arranjo divino, uma pessoa afortunada obtém associação de devotos sinceros, e como produto das realizações que obtém, ela rejeita os prazeres da vida material e volta sua atenção para o serviço a Krishna. Escutem, no entanto, o que tenho a dizer. Se tal pessoa comete ofensas, ela volta a se contaminar pelos desejos egoístas e perniciosos. Eu certamente não desejo que vocês permaneçam presos eternamente. Ao contrário, oro para que todos vocês percam o gosto pelos prazeres materiais. Embora tenha brincado com as palavras, eu estava de fato concedendo-lhes uma bênção. Meu desejo é que vocês se livrem de sua presente condição miserável e permaneçam felizes na plataforma de amor por Krishna. O bem que desejo a vocês, desejo a todos, que todas as almas condicionadas desenvolvam devoção indesviável por Krishna. Por favor, não se preocupem. Dentro de 2 ou 3 dias vocês deixarão essa prisão. Acreditem em minhas palavras. Uma vez livres, quer vivam na floresta, quer vivam em uma casa confortável, lembre-se sempre de Krishna e cultivem as práticas espirituais com seriedade. Tendo derramado sua misericórdia sobre os prisioneiros na forma de instruções perfeitas, Haridas Thakura foi diante do Nababo. Em virtude de sua pureza, Haridas Thakura emanava uma refulgência que o Nababo não pôde deixar de notar. Ele então se levantou muito respeitosamente e ofereceu um assento ao santo. O Nababo lhe perguntou: ó querido irmão, o que acontece com você? O que é esta mudança que faz em sua mentalidade? Você tinha a grande fortuna de ser um muçulmano. Por que então passou a se comportar como um hinduísta? Nós nem mesmo aceitamos arroz tocado por um hinduísta. Por que afinal você rejeita seu nascimento em uma grandiosa família muçulmana? Como uma pessoa que rejeita a religião de seu próprio povo e aceita outra poderia obter salvação e uma morada no paraíso? Sem considerar a grande perversão por trás disso,
você agiu muito mal. Agora, para que você se livre de seus pecados, irei puni-lo de acordo com as leis do Corão. Srila Haridas Thakur pacientemente ouviu as ameaças e acusações, reconhecendo de imediato que o Nababo estava sob a influência da energia ilusória do Senhor. Quando o Nababo terminou seu discurso, Haridas Thakur, sem nenhuma ansiedade, apenas lhe sorriu. Então ele disse com uma voz suave: meu querido Senhor, há apenas um único Deus para todas as entidades vivas. Os hinduístas e os muçulmanos são diferentes em muitos aspectos. Entretanto, a conclusão, tanto dos hinduístas instruídos quanto dos muçulmanos igualmente instruídos, é que o Corão e os Puranas descrevem o mesmo Deus único. O Deus único que reside no coração de todos é puro, eterno, transcendental, imutável, infalível, perfeito e completo. O Senhor é o onipotente controlador supremo de tudo. A entidade viva é movida pelo desejo do Senhor Supremo e age e trabalha unicamente de acordo com seus desígnios. Embora cada pessoa siga as escrituras de sua própria tradição, todas estão glorificando os nomes e as qualidades de Deus. Independente da maneira com que ele é adorado, o Senhor aceita o humor de rendição de cada um. Se uma pessoa todavia odeia ou inveja outrem, ele acaba por deixar tais sentimentos interferirem em seu relacionamento com o Senhor. Tudo o que você presencia de minhas palavras e atividades são manifestações diretas de Deus, pois cumpro toda e qualquer ordem do Senhor dita do íntimo de meu coração. Abordando isso de uma outra perspectiva, dentre os hinduístas, um brahmana, pelo desejo de Deus, talvez se torne um muçulmano. Eu diria que a punição que hinduístas dariam a tal brahmana é a punição que eu deveria receber de Vossa Majestade. Ó honorífico Nababo, por favor, considere sobre isso. Então, se definitivamente concluir que sou um transgressor, puna-me como achar apropriado. A corte muçulmana foi sinceramente tocada pelas palavras honestas de Haridas Thakur. Mas sua sabedoria não pôde penetrar o coração invejoso e pecaminoso do Qazi, que se voltou ao Nababo e o instruiu: você tem que punir este homem. Ele é perverso e malicioso. Outros acabarão sendo influenciados por ele e se tornarão igualmente pecaminosos. Ou você o pune, ou ele irá desgraçar nossa religião e nossa comunidade muçulmana. Se ele quer ser perdoado, então que ele pregue apenas com as palavras da escritura de sua tradição original. O Nababo então propôs: meu irmão, pregue apenas com nossa escritura e siga o caminho, então você não terá nada a temer. Se você agir de outra forma, os Qazis me obrigarão a puni-lo. Mas, por favor, diga-me uma coisa: por que você lida com tudo isso tão tranquilamente? Haridas Thakur disse: o que deseja Deus certamente se faz, pois ninguém tem o poder de desdizer seu desejo. Cada um de nós sofre de acordo com o grau de nossas ofensas pretéritas. Tenha por certo que Deus está fazendo tudo e que você é um mero instrumento de seu desejo. Mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços e meu ar vital se dissipe, eu jamais deixarei de cantar o santo nome de Krishna. Depois de ouvir a desmedida resposta de Haridas Thakur, o Nababo voltou-se para o Qazi novamente. O que devo fazer com ele? Até que ele morra, açoite-o em 22 praças mercantis, respondeu o invejoso Qazi. Não consigo pensar em outra sentença apropriada. Então, se ele sobreviver aos 22 açoitamentos, concluirei que ele é um homem sábio e que diz a verdade. Os guardas foram chamados e, cheio de ódio, o Qazi ordenou: açoitem-no até que ele não tenha mais vida. O pecado de um muçulmano tornar-se um hinduísta só pode ser neutralizado com a punição da morte. As palavras invejosas do Qazi entraram no coração do Nababo, que consentiu com elas. Haridas foi então arrastado para fora da corte. Levando de uma feira a outra,
Os soldados do Nababo espancavam Haridas Thakur impiedosamente. Com seus corações negros consumidos pelo ódio, eles deixaram o devoto puro do Senhor quase sem vida. Mas, como uma alma completamente rendida ao Senhor Supremo, Haridas Thakur cantava continuamente o santo nome de Krishna. Tão absorto estava ele na bem-aventurança desse cantar, que nenhuma dor se fez sentir em seu corpo. Diante da grande violência contra o corpo de Haridas, as pessoas piedosas e de bom coração provavam uma aflição insuportável. Alguns imploravam para que os guardas parassem, enquanto outros prediziam: por que um homem santo está sendo assim açoitado? Todo este reinado se encontrará com a ruína. Muitos amaldiçoavam o rei e seu primeiro-ministro à morte, e outros tentavam parar os soldados fisicamente. Um homem atirou-se aos pés dos soldados e implorou: eu dou qualquer coisa para que vocês parem com esse açoitamento impiedoso. Apesar de todas estas intervenções, nem mesmo o mais leve vestígio de misericórdia se despertou nos guardas do Nababo. Com seus corações dominados pelo ódio, eles arrastavam Haridas Thakur de uma feira pública a outra e o açoitavam inexoravelmente. Pela misericórdia do Senhor Krishna, contudo, Haridasa não experimentou nenhuma dor. Quando Prahlada Maharaj era por muitos demônios torturado, ele não provava sequer uma única dor em seu corpo, e assim também se deu com Srila Haridas Thakur. E todo aquele que se lembra dessa história de Haridas Thakur também se livra de todas as misérias da vida. Na verdade, houve uma dor que Haridas Thakur provou. Esta, no entanto, vinha de dentro de seu coração. Ele orava: ó Senhor Krishna, por favor, seja misericordioso com estas pobres almas condicionadas. Que o ódio delas por mim não seja contado como uma ofensa. Que elas não tenham de sofrer nenhuma reação por minha causa. Determinados a verem o fim de Haridas Thakur, os soldados espancavam-no de feira em feira. Apesar de muito brutalmente açoitado, ele não esboçava nenhum sinal de ansiedade ou de estar se aproximando da morte. Os soldados muçulmanos pararam estupefatos. Como é possível a um ser humano sobreviver a tal brutal espancamento nosso? Nenhuma pessoa comum sobrevive a 2 ou 3 sessões, mas este homem, embora já açoitado em 22 praças mercantis, continua respirando. Além de não morrer, ele também não exibe nenhum sinal de dor, senão que de tempos em tempos sorri para nós. Outro soldado se perguntava: ele é um ser humano ou será um grande santo? Ó Haridas, os soldados disseram suplicantes, por sua causa seremos mortos, pelo case. Apesar de o termos castigado severamente, você continua a viver. O case agora certamente nos matará por nosso fracasso. Se o meu viver é um infortúnio para vocês, respondeu Haridas, então irei morrer. Apenas observem. Após dizer estas palavras, ele entrou imediatamente em transe profundo. Um devoto puro do Senhor Supremo possui todos os poderes místicos. Assim, livre de qualquer hesitação, Haridas, não apresentando nenhum movimento respiratório, caiu ao chão. Os soldados muçulmanos ficaram impressionados com aquilo, mas carregaram satisfeitos o corpo de Haridas até a presença do Nababo. Quando Nababo ordenou aos soldados que o enterrassem, o case protestou: não, se ele for enterrado, ele será salvo. Embora tenha nascido como muçulmano, ele viveu como um hinduísta. Ele não é digno de tal fim. Se ele for enterrado, ele acabará por chegar ao paraíso. Para que ele sofra eternamente como todos os demais hinduístas, joga seu corpo no Ganges. Em cumprimento às ordens do case, Haridas foi levado para o rio sagrado. Haridas seguia absorto em seu transe mortal, meditando indesviavelmente na suprema personalidade de Deus. Enquanto se absorvia nessa meditação bem-aventurada, o Senhor Krishna, o mantenedor de todos os mundos, apareceu em seu corpo. Agora que Krishna havia aceitado o corpo de Haridas como sua morada, quem seria forte o suficiente
para jogá-lo no rio? Os mais fortes dos soldados vieram tentar empurrá-lo para dentro do Ganges, mas ele permanecia imóvel como um grande pilar. Em seu interior, Haridas afogava-se no nectário oceano de amor a Krishna. Quanto ao mundo externo, ele não tinha consciência alguma dele. Se ainda estava corporificado, se vagueava por algum lugar do universo, ou se estava no fundo das águas do Ganges, ele não sabia. Assim como Prahlada Maharaj, Haridas Thakura tinha a habilidade espiritual de sempre se lembrar de Krishna e de nele meditar com profunda devoção. Dado que o Sr. Chaitanya tinha o coração de Haridas Thakura como sua morada permanente, nada há de inacreditável nisso. Assim como Hanuman, por respeito ao semideus Brahma, permitiu que os Rakshasas o prendessem, também Haridas, para ensinar uma grande lição ao mundo, permitiu que os muçulmanos o açoitassem. A lição enviada por ele foi: mesmo que a pessoa esteja sofrendo com os mais terríveis misérias da vida, ou esteja prestes a morrer, ela jamais deve parar de cantar o santo nome do Senhor Krishna. Uma vez que Haridas era protegido diretamente pelo Senhor Krishna, quem poderia ocasionar-lhe algum mal? Simplesmente por se lembrar do nome de Haridas, a pessoa que se torna livre de toda dor e miséria. E se ela se lembra da história de Haridas Thakur, essa verdade é multiplicada muitas e muitas vezes. Não há nada mais certo do que Haridas Thakur ser um dos mais íntimos e importantes associados da Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por alguns momentos, Haridas Thakura flutuou com a correnteza do Ganges. Em dado instante, pelo desejo do Senhor Supremo, novamente ele recobrou sua consciência do mundo externo. Desperto e em grande êxtase, o impoluto Haridas subiu o barranco do rio. Então, cantando continuamente os santos nomes do Senhor Krishna, ele procedeu em direção a Puriagrama. Testemunhando o incrível poder de Srila Haridas Thakur, os muçulmanos trocaram o ódio e a inveja de seus corações por um intenso sentimento de felicidade. Adorando-o como um grande santo, eles ofereceram-nos suas reverências. Em virtude disso, todos eles obtiveram a salvação. Na presença do Nababo, Haridas Thakura lhe sorriu com grande misericórdia. De pé em sinal de respeito e com as palmas das mãos unidas, o Nababo disse humildemente: agora posso entender que você é um verdadeiro homem santo. Você realizou a verdade absoluta, o Deus único, e pode vê-lo em toda parte. O conhecimento absoluto e a liberação, sobre os quais os yogis místicos e filósofos apenas falam, você, como um ser humano perfeito, obteve-os facilmente. Vim até você com o objetivo específico de implorar perdão. Por favor, bondosamente, perdoe as ofensas que cometi contra você. Porquanto sua visão é equânime, para você não há amigos ou inimigos. Não há ninguém em todo o mundo que possa se igualar a você. Você pode ir por onde bem entenda, viva onde queira, em uma cabana isolada ou em uma caverna às margens do Ganges, e seja feliz. Você é um homem livre, sob todos os aspectos. Por verem os pés de lótus de Haridas Thakura, os muçulmanos esqueceram de todos os problemas do mundo material. Os muçulmanos que o odiaram a ponto de quererem sua morte, agora transformados, tocavam seus pés, adorando-o como um grande santo. Após lançar seu olhar misericordioso sobre eles, Haridas Thakur seguiu rumo a Puriagrama. Cantando repetidamente os santos nomes, já próximo de Puria, ele chegou a uma assembleia de brahmanas. Com sua chegada, os brahmanas ficaram muito jubilosos. Enquanto os brahmanas cantavam os santos nomes do Senhor Krishna, Haridasa dançou em grande êxtase. Choro, tremor, risos, desmaio e arrepios foram alguns dos ilimitados sintomas de êxtase manifestos por ele. Com um grito muito ruidoso, Haridas Thakura caiu ao chão completamente imerso no amor por Deus. Vendo isso, os brahmanas afogaram-se em grande bem-aventurança transcendental. Após algum tempo, Srila Haridas Thakura acalmou-se e dirigiu as palavras aos brahmanas.
que o rodeavam por todas as direções. Queridos amigos brahmanas, não fiquem tristes por minha causa, não fiquem tristes pelo que aconteceu comigo. Eu ouvi muitas blasfêmias ao Senhor Supremo. A punição que recebi do Senhor, portanto, foi bem adequada. Eu estou muito feliz pelo que aconteceu, pois minha punição deveria ter sido muito mais severa. O Senhor me livrou de um grande pecado através de uma punição muito pequena. Em decorrência da audição de blasfêmias ao Senhor Vishnu, a pessoa tem que ir para o inferno chamado Kumbhipaka. Com estes meus ouvidos pecaminosos, eu ouvi muitas blasfêmias. O Senhor então deu a mim a punição apropriada para que eu nunca mais cometa essa ofensa. Muito feliz e livre de todo medo, Haridas Thakur executou o Sankirtana cantando os santos nomes na companhia dos Brahmanas. Poucos dias depois, os muçulmanos que haviam torturado Haridas Thakur, bem como a família deles, foram completamente destruídos. Haridas então deixou a vila e se mudou para uma caverna às margens do rio Ganges, onde se alimentava da doçura do santo nome e da lembrança dos passatempos do Senhor Supremo. Diariamente cantava ele o mínimo de 300.000 santos nomes do Senhor Krishna. Em virtude do som transcendental do santo nome e a presença santa de Srila Haridas Thakur, a caverna se tornou um planeta Vaikunta. Na caverna de Haridas vivia uma cobra gigantesca e venenosa. O vapor venenoso emitido por ela era intolerável a toda entidade viva ordinária. Pessoas da vila iam diariamente até a caverna para visitarem Haridas Thakur, mas nenhuma delas era capaz de permanecer ali e conversar com ele. Haridas Thakur, contudo, nem mesmo estava ciente do vapor venenoso. Reunindo-se, os brahmanas discutiram o problema. Qual é a origem daquele vapor terrível no interior da caverna que é o ashram de Haridas Thakur? Em Puliagrama havia muitos médicos ayurvédicos. Indo à caverna, eles puderam entender que uma cobra era a causa do gás tóxico. Um deles disse de forma decisiva: uma grande cobra vive nesta caverna. O vapor venenoso vem dela. Os médicos ayurvédicos, concluindo que nenhuma pessoa poderia viver ali, disseram que Haridas deveria evacuar a caverna imediatamente. Não é nada bom viver com uma cobra, os médicos disseram aos brahmanas. Devemos falar para Haridas Thakur deixar a caverna e procurar um novo ashram. Todos foram juntos até Haridas Thakur e lhe explicaram a situação. Em consequência de uma grande cobra estar vivendo embaixo da caverna, ninguém pode ficar aqui, eles disseram. Portanto, é melhor que você deixe esta caverna e encontre outro local para lhe servir de ashrama. Vivo nesta caverna já há alguns dias e nunca fui molestado por tal vapor venenoso do que vocês falam, respondeu Haridas. Entretanto, como nenhum de vocês pode permanecer na caverna e esta situação os aflige, deixarei este lugar. Se até amanhã esta cobra não partir, prometo que parto eu. Mas, por favor, não meditem mais nesse problema. Se vocês ocupam seu tempo com conversas fúteis e mundanas, eu fico muito ansioso. Cada instante da vida deve ser utilizado na discussão dos tópicos conscientes de Krishna. Todos ficaram ali, de acordo com a instrução de Haridas Thakur, cantaram e discutiram as glórias do Senhor Krishna. Enquanto assim se ocupavam, algo extraordinário aconteceu. Quando o anoitecer gradualmente começava a rodear Haridas e os brahmanas, uma cobra enorme serpeou de seu buraco para fora da caverna. Com todos ali de testemunha, de seu buraco a cobra desapareceu no crepúsculo. A pele de seu corpo enorme e assustador era muito bela, com suas listras atravessadas vermelhas, amarelas e azuis. Sobre sua cabeça uma joia reluzia como fogo. Quando silenciosamente serpeou próxima aos brahmanas, eles lembraram-se de Krishna como seu único abrigo. Agora que a cobra partira, não havia mais nenhuma espécie de gás venenoso no ar, e os brahmanas ficaram muito contentes. Entendendo que a cobra havia deixado a caverna devido à promessa de Haridas, a fé deles na extraordinária potência espiritual do devoto santo cresceu ainda mais. Haridas Thakur era tão poderoso que simplesmente por falar algumas poucas palavras, ele fez com que a cobra partisse.
O mero olhar de Haridas é capaz de dissipar a ignorância e a ilusão material de qualquer pessoa. Em razão de seu amor por Srila Haridas Thakura, o Senhor Supremo nunca minimiza ou negligencia as palavras dele. Agora ouçam, por favor, outra história maravilhosa e verdadeira. Um dia, no pátio da casa de um homem abastado, um encantador de serpentes dançava junto com sua cobra. Acompanhado por muitos músicos a tocarem mridanga e símbolos, o encantador cantava certo mantra específico. Haridas Thakur, que por arranjo divino passava por ali, parou de um lado da roda e observou a cobra dançar. Então, invocado pelo poder do mantra, Vashuki, o rei das cobras, entrou no corpo daquele homem e o fez dançar de várias maneiras notáveis. Cantando bem alto na Raga Karuna, o encantador de serpentes descrevia com sua música dramática a dança do Sr. Krishna no passatempo, que Kaliya é por ele subjugada. Ouvindo atentamente os detalhes do passatempo do seu amado Sr. Krishna, Haridas Thakur, arrebatado pelo êxtase, subitamente caiu inconsciente ao chão, com sua respiração completamente interrompida. Ele, no entanto, logo recobrou sua consciência. Colocando-se de pé, ele rugiu como um leão e então começou a dançar em êxtase sem limites. Ao ver os sintomas de êxtase de Haridas Thakura, o encantador de serpentes parou de dançar e tornou-se apenas mais um espectador. Enquanto os vários sintomas estáticos, como choro, tremores e arrepios, varriam seu corpo, Haridas rolava no chão gritando por Krishna. Pela lembrança de como seu glorioso Senhor salvara Kaliya, o imaculado Haridas rugia em êxtase. Formando uma roda em volta de Haridas, todos cantavam para o seu prazer canções acerca dos passatempos do Senhor. Tendo deixado voluntariamente de ser o centro das atenções, o encantador de cobras, de mãos postas, contemplava a dança estática de Haridas Thakur. Quando seu êxtase amainou-se, Haridas deixou aquele local. Recomeçou sua performance, o encantador de serpentes. Todos que testemunharam o êxtase de Haridas provaram bem-aventurança transcendental. Todos alegremente cobriram o corpo com a poeira que havia sido tocada pelos pés do santo. Todavia, um Brahmana aproveitador e fraudulento que se encontrava na multidão pensou consigo: agora dançarei eu. Posso ver que estas pessoas não são muito inteligentes. Se elas estão oferecendo respeito a Haridas, que é de nascimento inferior, só porque ele dança e chora, certamente irão adorar a mim, que sou um Brahmana, quando eu começar a dançar e a verter lágrimas. O Brahmana atirou-se ao chão e fingiu estar inconsciente devido a alguma espécie de transe estático. Mas tão logo o Brahmana tocou o chão com seu corpo, o encantador de serpentes ficou furioso e começou a bater violentamente no farsante. Com um pedaço de pau, o encantador de serpentes batia violentamente em toda parte de seu corpo. Para salvar sua vida, o Brahmana levantou-se sem demora do chão. Com o corpo muito dolorido, em consequência dos golpes que recebera do encantador de serpentes, o Brahmana corria e gritava: "Pai, pai!" Com toda a plateia assombrada e umedecida, o encantador de serpentes calmamente retomou sua performance. Por fim, um homem humildemente lhe perguntou a razão para ele ter respeitosamente dado espaço para a dança de Haridas, mas ter batido no Brahmana, que não fazia nada diferente. Aparecendo na fala do encantador de serpentes, Anantashesha, o grande devoto do Sr. Vishnu, descreveu o poder e a glória de Haridas Thakur. Ele disse: o tópico de sua indagação é muito confidencial. Embora tal assunto seja raramente discutido, em virtude de sua natureza imensamente esotérica, irei, contudo, responder à sua questão. Enquanto viam Haridas Thakur dançando em seu transe estático, todos vocês sentiram afeição e grande devoção por ele. O falso e invejoso Brahmana, entretanto, apenas imitava Haridas, e a fim de obter alguma adoração barata da multidão. Ambos caíram ao chão, mas o Brahmana caiu, não por amor a Krishna, mas motivado por inveja a um devoto puro. Ele quebrou a alegria de minha dança. Quem senão uma pessoa muito invejosa poderia fazer isso? Considerando-se um rival de Haridas, ele começou sua falsa exibição.
Por esta razão tive de puni-lo com a severidade que testemunharam. Foi pensado que todos o considerariam um grande santo, que ele se colocou a fingir experimentar alguma forma de êxtase. Por serem destituídos de amor verdadeiro, enganadores deste tipo nunca satisfizeram Krishna. Apenas uma pessoa honesta e pura pode se refugiar no serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Krishna. Todo aquele que acaso presencia a dança de Haridas Thakura livra-se completamente do enredamento material. Diante da dança estática de Haridas Thakura, mesmo o Senhor Supremo Krishna também se coloca a dançar. Todos no universo, pela simples contemplação da dança de Srila Haridas, livram-se de todas as suas reações pecaminosas. Porque sempre carrega o Senhor Krishna em seu coração, o nome Haridas, o servo do Senhor Hari, é-lhe muito apropriado. Repleto de amor e afeição por todas as entidades vivas e ansioso por prestar-lhe socorro, Haridas, como seu servo eterno, acompanha todas as encarnações do Senhor Supremo a este mundo. Ele nunca falha com o Senhor Supremo ou com seus devotos, tampouco comete a eles alguma ofensa. Na verdade, nem mesmo em sonho ele insinua alguma ofensa. Todo aquele que obtiver, mesmo que um único instante de associação com Haridas Thakur, irá inevitavelmente obter os pés de lótus do Senhor Krishna como refúgio. Até mesmo grandes personalidades como Brahma e Shiva anseiam constantemente por sua associação. Sob a ordem do Senhor Supremo, Haridas apareceu na família de muçulmanos sem prestígio, apenas para ensinar à sociedade humana que designações materiais como casta, credo, nascimento ou posição familiar são todas ilusórias e que buscar por elas é inútil. Se um devoto do Senhor Vishnu nasce em uma família de classe inferior, isto não o faz menos digno de adoração. Isto declaram todas as escrituras. Por outro lado, se alguém nasce em uma família de prestígio, mas não adora os pés de lótus do Senhor Krishna, seu nascimento elevado é completamente sem valor, pois tal pessoa é logo atirada ao inferno. Simplesmente para provar a verdade dessas declarações escriturais, Srila Haridas Thakura nasceu em uma família de casta inferior. Prahlada Maharaj, um dos maiores devotos do Senhor, apareceu anteriormente em uma família de demônios, e Hanuman, o maior devoto do Senhor Ramachandra, nasceu como uma espécie de macaco. Similarmente, Haridas Thakur agora aparece em uma família de muçulmanos. Os semideuses anseiam pelo toque da forma pura e transcendental de Haridas Thakura. Mesmo a mãe Ganga ora pedindo que ele vá até as suas águas e a santifique. O toque de Haridas, todavia, não é necessário. Simplesmente vê-lo é suficiente para que as cordas do karma eterno sejam imediatamente cortadas. Se alguém vir um devoto que tem os pés de lótus de Srila Haridas Thakura como seu refúgio, ele também receberá a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Nem mesmo 1000 bocas e 1000 ouvidos seriam suficientes para se descreverem e se ouvirem as maravilhosas qualidades de Srila Haridas Thakur. Você é uma alma afortunada, pois sua indagação me deu a oportunidade de glorificar um devoto puro e deu a você a oportunidade de ouvir suas glórias transcendentais. A partir do momento em que uma pessoa tenha pronunciado o nome de Srila Haridas Thakura, sua ascensão à morada suprema do Senhor Krishna é certa. Nagaraja, o encantador de serpentes, silenciou-se então. Por ouvirem suas palavras glorificatórias, todos os brahmanas e cavaleiros piedosos ali reunidos sentiram-se imensamente satisfeitos. Ananta Shesha, como devoto puro do Senhor Vishnu, está sempre ocupado em descrever as glórias do Senhor e de seus devotos. Todos que ouviram a glorificação de Nagaraja, a Haridas Thakura, sentiram seu amor pelo devoto puro aumentar. Haridas Thakura já exibia o comportamento de um devoto puro, muito embora o Senhor Chaitanya ainda não tivesse revelado o processo de serviço devocional ao Senhor Supremo. A massa de pessoas não tinha interesse pelo processo do serviço devocional a Deus, e tampouco podia entender a mística por trás do cantar do santo nome de Deus. Os devotos que faziam Kirtana eram frequentemente zombados pelos materialistas.
para poderem cantar, tocar cártalas e dançar sem serem perturbados, os devotos não se importavam em se reunir em algum lugar afastado. Mesmo assim, entretanto, os ateístas se reuniam e se colocavam a condenar os devotos. Esses brahmanas desgraçados irão destruir todo o país. Eles se queixavam. Todo esse cantar e dançar emotivo deles acabará por trazer fome ao nosso povo. O cantar sentimentalista desses brahmanas é apenas um artifício para mendigarem e encherem suas barrigas. Porque eles cantam tão alto mesmo nos 4 meses de Chaturmasya, quando o Senhor Supremo dorme? Eles acabarão por irritá-lo, e uma vez furioso ele enviará a fome para a nossa terra. Será que esses tolos são incapazes de entender o desastre que podem causar? Outro homem ameaçou os devotos. Se houver aumento no preço de arroz, eu pegarei cada um deles pelo pescoço e baterei neles para que todos vejam. Talvez até seja apropriado que cantem alto na noite de vigília de Ekadasi. Mas qual é a vantagem de cantar os nomes de Govinda todos os dias? Assim, dava a cada homem sua opinião. Os devotos ficavam tristes pelos ateístas, mas, apesar da tristeza, eles jamais deixavam de cantar os santos nomes do Senhor Krishna. Srila Haridas Thakur era um desses devotos. Vendo que a maior parte das pessoas não tinha inclinação para o serviço devocional, Haridas Thakur sentia imensa compaixão. Haridas seguia cantando em alto e bom som o santo nome do Senhor, mesmo sendo tal cantar insuportável para os pecadores grosseiros. Certa vez na vila de Harinadi, um brahmana arrogante, ao ver Haridas Thakur, dirigiu-se a palavra de forma ofensiva. Ei, Haridas, por que você se comporta dessa maneira? Tudo que você faz é cantar os santos nomes, e você sempre o faz em voz alta. Qual é a razão para isso? A verdadeira injunção é que se deve cantar apenas mentalmente. Qual escritura estabelece que se deva cantar alto os santos nomes? Quem lhe ensinou esta prática religiosa? Aqui há uma grande assembleia de pânditas, eruditos. Você pode perguntar a eles sobre esse método apropriado de adoração. Haridasa respondeu humildemente: eu não conheço as conclusões escriturais sobre as glórias do santo nome do Senhor Krishna. Você certamente deve saber mais do que eu. Quanto a mim, apenas repito o que ouvi de estudiosos como você. Em parte alguma das escrituras, o cantar em voz alta dos santos nomes é condenado. Ao contrário, muitos versos dizem que tal cantar é mais purificador do que o cantar silencioso. Um verso das escrituras traz, por exemplo, Uchai Shatagunam Bhave, o cantar em voz alta é 1000 vezes melhor. Por que o resultado de se cantar em voz alta é 1000 vezes melhor? Exigiu Brahmana uma explicação. Por favor, querido santo, escute enquanto falo sobre isso, respondeu Haridasa. Esta verdade é descrita nos Vedas e no Srimad Bhagavatam. Nadando no oceano de amor por Krishna, Haridasa apresentou de forma resumida a essência de todas as escrituras. Ó Brahmana, por favor, tente entender que quando qualquer entidade viva, seja ela um humano, um animal terrestre ou aquático, um inseto ou uma ave, ouve o santo nome sendo cantado por um devoto puro do Senhor, ela, ao deixar seu corpo, vai diretamente para Vaikuntha, o mundo espiritual. No Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 34, verso 18, Vidyadhara ora. Ó Senhor, quando o seu nome é cantado por um devoto que é puro, tendo sido purificado pelo contato com seus pés de lótus, e esse santo nome é ouvido por alguma entidade viva, ele pode purificar imediatamente tanto quem o canta quanto quem o ouve. Espécies inferiores como os animais terrestres, as aves e os insetos e vermes não têm habilidade para cantar o nome do Senhor. Todavia, simplesmente por ouvirem o santo nome de Krishna, elas podem se liberar. Por meio do cantar silencioso do nome do Senhor Krishna, com japa, a pessoa libera a si mesmo. Mas uma pessoa que canta o nome do Senhor em voz alta, em Sankirtana, libera todos aqueles que ouvirem. Por esta razão, por beneficiar a todos, as escrituras estabelecem que o cantar do nome do Senhor em voz alta é 1000 vezes melhor. No Narada Purana também há um verso sobre isso falado por Shri Prahlada, e diz:
A mim parece completamente lógico o fato de uma pessoa que canta o santo nome do Senhor em voz alta ser 1000 vezes mais piedosa do que a pessoa que canta para si. Aquele que canta suspirando libera a si mesmo apenas, mas aquele que canta alto libera tanto a si quanto qualquer outra entidade viva que o escute. Assim descrevem os Puranas a razão para cantar alto em Sankirtana ser 1000 vezes melhor do que o cantar em Japa. Ó Brahmana, por favor, concentre sua atenção nessas afirmações que são fáceis de serem compreendidas. Uma pessoa que age para o benefício de todos, inclusive dos animais inferiores, certamente está em uma plataforma religiosa superior àquela pessoa, preocupada unicamente com sua própria liberação. Cantando em voz alta os nomes do Senhor Govinda, em Sankirtana a pessoa libera todas as criaturas que porventura os escutem. Mesmo que elas talvez tenham língua, as entidades vivas em corpos não humanos são incapazes de dizer o santo nome de Krishna. Se o cantar em voz alta pode libertar entidades vivas que aceitaram os corpos muito desventurosos de animais, que condenação pode ser atribuída ao cantar em voz alta? Uma pessoa egoísta está interessada apenas em seu próprio bem-estar, enquanto que um devoto abnegado preocupa-se com o bem-estar de todos. Entendendo isso, você poderá facilmente determinar quais das duas modalidades do cantar está em uma plataforma superior. O Brahmana tolo, ouvindo as instruções inequívocas de Srila Haridas Thakura, ficou ainda mais enfurecido e ele retorquiu furiosamente: Haridas, agora você resolveu filosofar. Parece que agora que os 6 pensamentos filosóficos foram destruídos pelo tempo, você decidiu propor um 7º. Profetizam as escrituras que no final da Kali Yuga, os Shuddhas de nascimento inferior serão aqueles a explicarem os Vedas. Posso ver, no entanto, que isso já está acontecendo. Qual é então a necessidade de se esperar o avanço desta era? Apresentando-se dessa maneira, você visita a casa de diferentes pais de família simplesmente para se empanturrar de comida. Se eu descobrir que suas explanações são desautorizadas ou contrárias às escrituras, irei decepar seu nariz e suas orelhas. Com sua compostura inabalada, Haridas Thakura apenas sorriu às palavras ásperas do Brahmana deplorável. Sem dizer uma única palavra em sua defesa, Haridas Thakura foi embora cantando em voz alta os santos nomes de Krishna. Dado que nem aceitaram as explicações corretas e autorizadas de Haridas Thakura, nem repreenderam o discurso ofensivo que ouviram, os demais brahmanas daquela assembleia eram tão pecaminosos quanto o que atacava Haridas com palavras. Tais homens eram brahmanas apenas de nome. Eles eram, na verdade, demônios rakshasas vindo do inferno, onde haviam sofrido inenarráveis torturas nas mãos de Amaraja, o deus da morte. Em Kali Yuga, para poderem prejudicar e ofender pessoas piedosas, rakshasas nascem em famílias de brahmanas. No Varaha Purana, o Senhor Shiva diz: na era de Kali, demônios rakshasas nascem em famílias de brahmanas e torturam as minoritárias almas que buscam pela transcendência. Os Dharma-shastras nos proíbem estritamente de tocarmos, ouvirmos ou adorarmos tais pessoas que vivem sob a aparência de brahmanas. Tocá-los, ouvi-los ou adorá-los é muito contaminador. No Padma Purana, o Senhor Shiva explica: não é preciso uma explicação detalhada, nem mesmo acidentalmente deve-se tocar ou ouvir brahmanas que não sejam devotos de Krishna. Não se deve sequer se olhar para um brahmana não devoto, pois tal visão é tão contaminadora quanto o encontro com o comedor de cães. Por outro lado, um devoto de Vishnu, mesmo que tenha nascido fora do sistema de Varnas, é capaz de purificar todo o universo. Se alguém conversa com um brahmana não Vaishnava, esse alguém perde sua devoção. Alguns dias após este incidente com Haridas Thakura, o degradado brahmana contraiu um caso tão grave de varíola que seu nariz caiu de seu rosto. Assim, o brahmana, justamente punido pelo Sr. Krishna em decorrência de suas ofensas contra o impoluto Haridas. Vendo o mundo inteiro absorto nos prazeres da vida mundana, Haridasa suspirou com tristeza o nome de Krishna. Por muito tempo ele ansiava pela associação
com outros devotos puros. Então rumou Haridas Thakura para Navadvipa. Ao verem Haridas, todos os devotos ficaram deveras eufóricos. Shri Advaita Acharya Prabhu abraçou Haridas contra seu peito, considerando-o mais querido do que seu próprio eu. Todos os demais devotos também derramaram sua afeição sobre Srila Haridas Thakura, que reciprocou o amor de todos. Os ateístas seguiam com suas críticas ofensivas aos devotos, e os devotos seguiam com suas discussões transcendentais acerca dos tópicos da Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Todo aquele que ouvir e repetir com fé e devoção essas narrações sobre Haridas Thakura irá se encontrar pessoalmente com o Senhor Chaitanya. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma, e eu, Vrindavana Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. E assim se encerra esse capítulo, As Glórias de Haridas.